Fala galera, tudo bem? Sou eu, Mestre Arthur, novamente para resolver uma questãozinha de física com você. Essa questãozinha aí que caiu nessa prova recente do Enem, a prova amarela, o caderno do primeiro dia. Então vamos ver, questãozinha interessante, questão de número 70, falava aí sobre esse circuito. Ele diz o seguinte, ó, um sistema de iluminação foi construído com um circuito de 3 lâmpadas iguais. Lâmpadas iguais, possuem mesma resistência, conectadas a um gerador de tensão constante, tá certo? Então a voltagem desse gerador não muda. Esse gerador possui uma chave que pode ser ligada nas posições A e B. Então eu posso ligar aí, posso brincar com essa chave. Tá, considerando o funcionamento do circuito dado, a lâmpada 1 brilhará mais quando a chave estiver na posição. Ele quer saber em que posição eu tenho que colocar para que essa lâmpada 1 possua o maior brilho. Vamos entender? Olha só, para ela ter um maior brilho, ela precisa ter maior potência, né? Quanto maior a potência de uma lâmpada, maior o brilho dessa lâmpada. Tá, vamos entender então um negócio aqui. Olha só. A gente tem aqui que a potência, eu posso pensar nessa questão dessa maneira. Potência pode ser I. Peraí. Potência pode ser R vezes I ao quadrado. Tá? Isso é uma maneira de se calcular potência. Tá, vamos pensar. A lâmpada 1 ela tem uma resistência e essa resistência é dela, é uma característica dela que não muda. É o R. Então eu posso imaginar que essa lâmpada vai ter maior potência quando por ela passar uma corrente maior. Isso é até bem óbvio, né? Tá ok. Para passar uma corrente maior pela lâmpada, eu posso agora pensar então na primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Onde U é a voltagem que a bateria vai fornecer ao circuito. E é constante essa voltagem. Ele falou isso no enunciado, né? A voltagem não vai mudar. Bom, já que esse número é constante, para que eu tenha uma maior corrente elétrica, eu preciso escolher um circuito de menor resistência. Também é bem óbvio isso, né? A resistência seria ali a dificuldade dessa corrente, da passagem dessa corrente. Quanto menor a resistência, maior é a corrente, para uma voltagem fixa. Então, olha só, para eu ter a maior potência, eu preciso ter maior corrente. E para ter maior corrente, isso resulta no circuito de menor resistência. Ok, vamos ver isso? Vamos lá, vamos ver então. As duas opções, eu coloquei aqui, ó, os dois circuitos, né, na posição A e na posição B. Se eu colocar na posição B, as 3 lâmpadas vão funcionar. Se eu colocar na posição A, aqui vai ter um curto circuito, onde essa lâmpada aqui, ela vai ficar de fora do meu circuito. Logo, aqui eu vou ter, vamos calcular qual vai ser a resistência do meu circuito? Lembra que para eu ter maior corrente, eu preciso de menor resistência. Aqui eu vou ter o seguinte, ó. Vamos lá. Eu tenho, aqui ó, linha média, eu tenho, nesse circuito, 2 lâmpadas em paralelo, e nesse outro circuito eu tenho 2 lâmpadas em paralelo com uma lâmpada em série. Se eu fosse calcular, então, a REC desse meu circuito aí em A, olha aqui, como são 2 lâmpadas, a REC em A, como são 2 lâmpadas iguais em paralelo, a gente tem aquela ideia de que a resistência equivalente vai ser, então, para circuitos onde eu tenho lâmpadas ou resistores iguais em paralelo, eu pego o valor dessa resistência e divido pelo número de resistores iguais. São 2, né? Então a REC desse meu circuito em A, ela vai ser R, que é o valor dessa resistência que eu não conheço, sobre 2. É a REC desse meu circuito. Aqui, ó, aqui vai ser também R sobre 2, né? A resistência equivalente. Isso vai dar um resistor de R sobre 2. Só que ele vai estar em série com outro R, porque as lâmpadas são iguais. Então a resistência equivalente do meu circuito B vai ser R sobre 2, que é esse caso aqui, mais R.
que está em série, né? Esses dois caras vão estar em série. Portanto, a minha REC do circuito B vai ficar 3R sobre 2. Portanto, o meu circuito B vai ter uma resistência maior do que o meu circuito A. Logo, no meu circuito B, eu vou ter uma menor corrente. E aí essa corrente, quando sai daqui, ela se divide ainda. Pela lâmpada 1 só vai passar metade dessa corrente. Tudo bem, aqui também só vai passar metade, mas essa metade aqui vai ser maior do que essa, porque o total aqui, a corrente total no circuito A, vai ser maior do que a corrente total no circuito B. Lembrando que quanto maior a resistência, menor a corrente para uma tensão fixa. Tá ok? Então, simples, questão tranquila. Você tinha que lembrar um pouquinho lá das formulazinhas, né, de potência, de lei de Ohm, como é de costume em toda questão de eletrodinâmica, mas não tinha maiores problemas. Tá certo? Espero que você tenha gostado aí. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.